Boa noite. Se você pretende conhecer a história de Juazeiro através da imprensa escrita, assista o programa de hoje. Nosso convidado, Antônio Renato Soares de Casimiro, professor universitário, escritor, historiador, intelectual, doutor em ciência de alimentos pela USP, engenheiro químico. É com ele com quem vamos conversar hoje no programa. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale. Hoje o nosso convidado, professor Renato Casimiro, ele que veio aqui passar essas informações brilhantes sobre a história de Juazeiro, a história jornalística, os anais existentes aqui na região do Cariri, em especial em Juazeiro do Norte. Boa noite, professor. Um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Boa noite, Leite. Muito obrigado a você pela gentileza do convite, não é? Irrecusável. Então, vim prontamente atendendo esse seu chamado e estou à sua disposição para que a gente possa conversar. Eu vou resumir todos os seus títulos em uma biblioteca ambulante da história do Padre Cícero e da história de Juazeiro, né? Um pouco de exagero da sua parte. Não. São títulos atribuídos com muita segurança, porque sabedor da história do Padre Cícero e da história de Juazeiro, dos jornais de Juazeiro do Norte, da história de Juazeiro, melhor do que Renato Casimiro, tem que botar na balança, né? Digamos que eu comecei cedo, não é? Eu tive muito interesse sempre pela leitura disso. O primeiro livro que eu li foi um livro muito importante ainda hoje, né, na literatura específica sobre Juazeiro, de maneira que eu me entusiasmei muito com isso. E comecei a ler e fui lendo compulsivamente, né? Já li centenas de livros, né? E tenho esses livros todos em casa, riscados, anotados, né? Portanto, muita coisa eu saberia dizer que sei até de cor, né? Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada, é né? apenas, digamos assim, o meu encantamento pela história da minha terra, né? Isso foi o que mais sempre me fascinou. A sua formação acadêmica é engenharia química, né? Engenharia de alimentos, química, né? na Universidade Federal do Ceará, em 1972. E doutor em ciências de alimentos. Exato. Né? Alguns anos depois, como eu estava na carreira do magistério na Universidade Federal, é natural que nós temos que nos capacitar, continuar o treinamento, o aprendizado. E então eu fui fazer o doutoramento na Universidade de São Paulo, e a minha área já era a área específica de alimentos. Então, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, eu fiquei 3 anos e 10 meses, e lá obtive o meu título doutoral, com o qual eu voltei ao Ceará e aí continuei na universidade e trabalhei por 32 anos lá, até me aposentar. Muito bem, como professor, lógico, mas aí vem a pergunta. Nós somos sabedores, a região do Cariri é sabedor, eu digo a região do Cariri porque nossos telespectadores são caririenses, mas isso vai muito além, que o Renato Casimiro é a pessoa, é o intelectual, é o escritor, é o estudante da história, sempre. Né? Essa que é a verdade. Sempre. Eu costumo dizer para as pessoas que nós somos eternos estudantes. Né? Estudante. Mas, voltando aqui, ninguém sabe do profissionalismo da engenharia química, o título que você absorveu. Você exerceu essa atividade? Ah, sim. Logo depois de graduado, eu fui trabalhar em fábricas de produção de castanha, de caju, sucos tropicais, trabalhei com pescados, trabalhei com panificação, né? E coroando isso tudo, assim, por uma atividade extremamente importante na minha formação como técnico, eu fiquei 22 anos servindo ao Grupo M. Dias Branco, talvez o grupo mais importante da área de panificação do Brasil, não só pela sua linha de moagem de trigo, mas também fabricação de massas, biscoitos e também de margarinas. O grupo tem empresas que vão de São Luís do Maranhão até Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e a minha competência permitia que eu pudesse dar conta de determinadas questões ligadas, por exemplo, a programas de qualidade, não é? Controle de produção, treinamento de pessoal técnico ligado aos laboratórios, a meio ambiente, a gestão de qualidade, etc. Então, eu trabalhei ativamente, não é,
especificamente na fábrica Fortaleza e na divisão de gorduras e margarinas especiais. Foi um trabalho importantíssimo da minha vida, não é? E, felizmente, isso me deu uma imensa satisfação pelas vitórias que nós alcançamos, não é? Quando eu ingressei, em 1985, a empresa era uma empresa tipicamente regional. Quando eu saí, não por mim, mas por toda a equipe que trabalhou, essa empresa era uma empresa de grande repercussão nacional. Só para citar um número, eu acredito que hoje ela deve deter aproximadamente 17% a 18% de toda a preferência do mercado em relação a biscoitos e massas, né? Do mercado do Brasil. Do mercado Brasil, do mercado brasileiro. E isso é tão importante que o segundo lugar, que é a toda poderosa Nestlé, ela aparece em segundo lugar com menos da metade disso aí, não é? Então, o grupo transcendeu em muito, não é, aquela esfera mais regional da velha fábrica Fortaleza para ser um grupo econômico extremamente importante. Isso foi um lado bastante significativo da minha vida profissional. Vida, né? As pessoas me veem muito assim como alguém de Juazeiro, história, pesquisador, isso e aquilo tudo, mas eu tive, paralelamente a isso, e foi uma grande realização da minha vida. Eu ainda me conservo como técnico da área. Nesse instante, eu sou professor de tecnologia de alimentos aqui na Faculdade de Juazeiro do Norte, e isso mostra que eu não abandonei, né, ainda, apesar de aposentado, esse trabalho ligado à minha formação técnica. Quer dizer, e o que lhe levou a enveredar? Porque, como você mesmo disse, e eu sou sabedor disso, da sua vida como intelectual, como captador da história, como escritor, isso andou paralelamente na sua vida, no desenvolvimento da sua vida profissional e o desenvolvimento desse lado? Ah, sim. Eu acho que a partir de 63, mais ou menos, que é quando eu começo a ler as coisas sobre Juazeiro. Meu pai tinha alguns livros na estante dele. Meu pai era comerciante do ramo de material elétrico aqui, mas ele tinha um gosto particular por isso aí. Ele lia, não é, sobre a vida de Juazeiro. Aliás, ele chegou, inclusive, até a produzir um pequeno livreto, né, a respeito do documentário de Juazeiro, sobre Padre Cícero, inclusive. Então, por essa dica que havia dentro de casa, né, eu fui pegando aqueles livros e fui me introduzindo, né, no conhecimento de todos aqueles fatos, personagens, datas, e fui vendo que era uma história extremamente envolvente, né? Havia muita trama, havia muita coisa misteriosa para mim naquelas primeiras leituras, e isso me deu, digamos assim, a motivação primeira para que eu pudesse, digamos, me interessar sempre e cada vez mais, como faço ainda hoje, né? Que eu continuo lendo, pesquisando, colecionando coisas. E um fato particularmente interessante é que, através dos livros, eu fui descobrindo todos os outros elementos, não é, dessa memória, não é, que passa por arte, passa pelos jornais, por livros, por fotografias, por documentos, né? E eu comecei a ver que eu não tinha muito suporte para isso. Ou seja, eu não encontrava no Juazeiro, digamos, um arquivo, não havia, não é? A biblioteca era muito modesta, nós não tínhamos, digamos, livrarias que pudessem trazer para nós aquilo que se produzia, né, e era correlacionado aos temas do interesse do Juazeiro. E o resultado disso é que eu comecei a refletir sobre a necessidade de a gente constituir um arquivo. E foi por aí que eu talvez tenha desenvolvido a maior atividade minha em todos esses anos, né, mais de 50 anos, juntando coisas, né, como se fosse um João Remexe-Bucho da vida, juntando papel velho, né? Então, juntei muita coisa, juntei jornais, fotografias, livros, arte popular, documentos, toda sorte, né, de papel que me remetia a um conhecimento mais aprofundado sobre a existência da minha cidade, né? Os valores intrínsecos a essa verdadeira civilização do Juazeiro, né? E foi por aí que eu continuei, não é? Enveredando, né? Cada vez mais e cada vez mais comprometido. E, paralelamente, eu tinha, né, a sobrevivência inadiável, né, dentro da universidade para
orientar os alunos que me chegavam nos diversos cursos, né? E aí eu me ocupava finais de semana, sempre vindo ao Juazeiro, né? E por isso foi possível, digamos, levar as duas coisas. Isso quer dizer que, dado como você disse, a biblioteca municipal é muito, de fato, ela é muito restrita, né? É verdade. Vamos usar o termo pobre, eu posso usar esse nome, né? Pobre, de certa maneira, sim. Eu vou dar um pequeno número assim para você ver como nós avançamos e como, de certa maneira, digamos, a nossa própria biblioteca não foi capaz de acompanhar. Eu tenho uma biblioteca, a minha biblioteca pessoal tem cerca de 8.000 volumes sobre Juazeiro. 8.000 volumes sobre Juazeiro, né? Devo trazer essa biblioteca qualquer dia desse, já que eu estou residindo de vez aqui em Juazeiro. Então, se você for na biblioteca pública municipal, talvez ela não tenha 2.000 desses 8.000, né? Então, isso é resultado de uma certa paranoia minha, né? É de amor ao Juazeiro, não diria assim. Você é gentil em dizer que é amor, mas, de qualquer maneira, é algo assim muito compulsivo, né? Permanentemente eu estou reunindo isso. Eu assumi algo que é exatamente isso, né? O que já me disseram. É um tanto paranoico, né? Alguém que assume essa responsabilidade para que essa memória não desapareça. Né? Isso, sou solidário a vários outros colegas, como o Daniel Walker, Raimundo Araújo, né? E outros colegas que agem de forma semelhante, né? Tem sua vida dedicada a esse tipo de mistério, para fazer, digamos, manter, né? Essa atividade. Eu diria sim, amor ao Juazeiro, eu diria sim, amor àquilo que você faz, aquilo que você gosta, porque a paranoia, no sentido como você cita... Não patológica, né? Perfeito. Ela é construtiva, porque se nós não temos uma biblioteca que assim o faz, pois assim deveria fazer, os cidadãos de bem, interessados na história da sua cidade, podem e devem assumir esse tipo de coisa. Eu penso igualmente dessa maneira. E que fique esse seu exemplo, para a cidade do Crato, para a cidade... acho que todas as cidades são ricas nesse particular, não é? Não existe uma cidade preferencialmente mais importante do que outra no tocante a essa herança que existe, né? De como os seus filhos se dedicaram a construí-la, a fazê-la, né, expressiva, em todas as atividades que eles exercem, né? Inclusive, doutor, Huberto Cabral, Cidade do Crato. Grande figura, né? claro. É uma figura, esteve aqui no programa com a gente. Aquele homem é uma biblioteca ambulante, é uma biblioteca viva. Estranhamente, essa semana eu tive com ele, veio nos visitar, e eu insisti para que ele produzisse alguma coisa, que ele escreva. Ele não tem nada escrito. Porque a gente não pode ficar assim, achando que tudo aquilo é algo que você pode apertar um botãozinho e sai. Né? Por enquanto, o Berto está conosco, está saudável, lúcido e tudo. Perfeito. Daqui a uns anos, talvez ele, não estaremos mais aqui. Processo natural, mas é preciso deixar alguma coisa. Eu insisto com ele para que ele faça isso. Ele realmente fez um trabalho maravilhoso nesses anos todos, né? Mais de 60 anos de dedicação ao Cariri, como jornalista, pesquisador e tudo. E ele precisa legar isso para nós. Isso. Nós conversamos com ele aqui no programa. Inclusive, fiquei sabendo, através do Huberto Cabral, que quero mandar um abraço, que sempre assiste o programa, viu? Assim. Fiquei sabendo através dele que a primeira mulher médica no Brasil é do Crato. Estudou em Salvador. Isso não está nos anais, está na memória de Huberto Cabral, inclusive sabedor de datas precisas. Então, exatamente. Um abraço para você, Huberto, que assiste sempre o programa. Muito obrigado pela sua grande contribuição que você deu ao programa Café com Leite. Vamos lá, qual foi o nosso primeiro jornal? Bom, deixa eu introduzir isso, você está me fazendo essa pergunta. Bom, dentro dessas preocupações, naturalmente, estavam os jornais, né? Os jornais, então, quando eu foi... quis fugir. Não, de forma alguma. Mas em 2009, nós que estávamos, digamos assim, ligados com aquela onda de centenários que estavam para ser comemorados aqui no Juazeiro, o primeiro deles era exatamente da imprensa, porque nasceu em 1909 o primeiro jornal de Juazeiro, que veio com um propósito muito objetivo, que era lutar pela emancipação.
É esse jornal que está aqui, ó. 105 anos atrás. Há 105 anos atrás, o Rebate. Esse não é o exemplar, o exemplar original do primeiro número, de fato, né, aqui com a primeira página. Eu guardo ele muito bem guardadinho, porque ele já está num papel se desmilinguindo. Então, eu não posso transportá-lo. Esse aqui foi, felizmente, reeditado pelo Banco do Nordeste, a pedido nosso, e foi, inclusive, distribuído. Ele é facsimilar, portanto, é uma imagem perfeita, bastante perfeita, reconstituída, melhorada um pouco, não é? Porque ele foi feito com uma tipografia, com um recurso tipográfico mais antigo, de compor esse texto letrinha por letrinha, né? E essa imagem aí é do Padre Cícero? Essa imagem aqui é uma imagem do Padre Cícero. Portanto, garotão, né? Garotão ainda. Ainda bastante jovem, né? Aqui. Então, o Padre Cícero está aqui na primeira página, não é? Desse jornal, um jornal de 4 páginas. Esse jornal teve 104 edições, não é? Ele circulava semanalmente. Era uma grande festa o dia em que ele circulava. Eu tive a oportunidade de conhecer a dona Angélica, não é? Dona Angélica Soares, que era uma das jovens que saía para distribuir esse jornal, não é? Nas manhãs de domingo de 1909, não é? Com entusiasmo, com uma vibração. E esse jornal, para mim, é um grande exemplo, não é? De como a imprensa pode ser vitoriosa a partir, né, de uma ideia como essa. O Juazeiro independente, o Juazeiro emancipado politicamente, não é? Tanto que quando a lei foi publicada em julho, algumas edições depois, o jornal foi extinto. O propósito dele foi realmente atingido e aí deu lugar a outros jornais que vieram. Então, nós temos aqui, eu gostaria de mostrar a você, algumas dessas preciosidades, como, por exemplo, esse jornal aqui, o Centenário, um jornal grande, de grande porte, que circulou aqui em Juazeiro para celebrar o centenário da independência do Brasil, em 1922. Né? Não é o segundo jornal, mas nós tivemos muita dificuldade de reunir alguns jornais. Por quem, na época? Esse daqui foi editado por uma figura muito importante, que é o Dr. Diniz. Dr. Diniz, que, inclusive, foi aluno do colégio. Você foi aluno, né, do colégio que tem o Dr. Diniz como patrono. Ele era um advogado, não era um intelectual, produziu vários livros, e ele tinha ali, nos fundos da igreja, da matriz Nossa Senhora das Dores, ele tinha um colégio, o Colégio São Miguel. Então, esse jornal é resultado de uma atividade do colégio. Os alunos festejaram o centenário da independência do Brasil, né, em 1922, e publicaram esse jornal, e foi uma grande festa. Meu pai era aluno, desse colégio nessa época. Não, mas era aluno do colégio que contribuiu para a edição. Do próprio Dr. Diniz. Do Dr. Diniz, né? Exatamente. Tem até uma fotografia dos alunos daquela época. Meu pai tinha 8 anos na ocasião. Não vamos falar muito de Dr. Diniz, porque é história. Sou apaixonado por história. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a história. Então, daqui a pouquinho nós vamos continuar vendo mais alguns jornais edições, aí, né? Mas antes eu queria ter o prazer de servir uma água mineral São Geraldo, essa que é aqui da terrinha, é nossa, aqui do Grupo São Geraldo, da Cajuína São Geraldo. E sempre que nós conversamos muito, eu faço questão de servir uma água para a gente relaxar um pouco, né? Perfeito. E quero falar também, quero servir também um cafezinho aqui para o nosso convidado. Enquanto isso, eu quero falar da água mineral São Geraldo. Agora vamos falar dos produtos São Geraldo. Estou falando da cajuína e água mineral São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso, não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte de nossas vidas. Eu indico a água mineral São Geraldo porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Água mineral e cajuína São Geraldo. E agora vamos servir um cafezinho para o nosso convidado, né? Professor, doutor Renato Casimiro, é um prazer aqui me servir. Rapaz, eu sempre sirvo e com esse microfone incomoda.
Por gentileza, pegue só a xícara, para você ficar mais à vontade. Entendeu? É porque, enquanto nós saboreamos aqui um cafezinho, você vai curtir o Face do programa e acessar a nossa página, programacafécomleite.com.br. Rapidinho, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, professor Dr. Renato Casimiro, falando aqui sobre a história de Juazeiro, sobre o escrito de Juazeiro, maravilhosa, mostrando para você aqui os jornais escritos que existiram aqui na nossa querida cidade de Juazeiro do Norte. Quero mandar um abraço para meu amigo Neto e Socorro, lá na Avenida Elton Gomes, Zé de Walter, lá da cerealista Tia Sheila. E quero dizer para você, dona de casa, na hora das nossas refeições, nunca deixamos de lado um produto tão saboroso e que faz tão bem à nossa saúde. Eu estou falando do arroz, mas em especial do arroz Tia Sheila. Esse que você encontra no tipo 1 e parboilizado. Você encontra o arroz Tia Sheila com Zé de Walter lá na Avenida Elton Gomes, 1238, ou pelo telefone 88-3511-3641. Um abraço para toda a equipe que faz o arroz Tia Sheila. Professor, falar da história de Juazeiro é uma coisa, e falar da história de Juazeiro naquilo que está escrito e provar como o senhor está fazendo, isso até me emociona. Essa quantidade de volume de exemplares, quantos jornais escritos nós já tivemos aqui no Juazeiro em especial? Bom, do meu conhecimento, do conhecimento meu e de Daniel Walker, que temos esse projeto de escrever a história da imprensa de Juazeiro, ela é uma história que está nos tomando muito tempo, e eu acho que isso não vai acabar nunca, né? Porque não vamos encerrar nossos dias. Mas esse é o volume apenas do inventário. Está faltando ainda contar a história, por exemplo, das editoras, dos jornalistas, dos fatos marcantes, das associações. Isso nós estamos reunindo apontamentos para que um belo dia vai aparecer um volume de 600 ou 700 páginas para contar essa história. Porque, como você disse, é uma maneira também extremamente importante, né, de você reconstituir a história da sua comunidade, da sua cidade, através das páginas do jornal. Então, a começar pelo rebate, que foi isso aqui, primeiro exemplar, primeiro título de jornal que apareceu, nós tivemos mais 600 e tantos. Eu acredito que mais. Outro dia, conversando com você, eu soube que você editou um jornal e, estranhamente, esse jornal não consta na nossa relação. Consta, né? Não constava. Não constava. Agora, hoje, finalmente, ele está tombado. Né? Tem num exemplar, foram 7 edições, tem num exemplar que eu faço questão de lhe doar para que você possa... E essa é uma questão importante. Eu gostaria até de aproveitar o seu programa, se você me permite, para pedir às pessoas que estão nos ouvindo que, se tiverem alguma informação sobre jornais, não há necessariamente, assim, digamos, uma importância apenas pelos grandes jornais, jornais de folhas. Não. Os jornais, por mais simples que sejam, nós catalogamos também. Jornais de empresas, de associações, boletins, de igrejas, boletins. Você vai ver aqui, eu vou fazer assim rapidamente aqui, porque seria bastante demorado, digamos, uma remissiva a respeito, digamos, dessa fase mais histórica de Juazeiro. Por exemplo, aqui tem um jornal chamado Chateaubriand, que foi editado pelo Dr. Mário Malzoni, né? Um jornal de grande tamanho. Esse jornal aqui é o número 1 dele, né? E esse jornal existiu aqui em 1954. Né? É uma relíquia, né? Não são algumas relíquias, como essa, por exemplo. É um jornal importantíssimo. Esse jornal aqui era um jornal que era muito contundente, né? E o Floro Bartolomeu ficou tão zangado quando viu determinados comentários saídos nesse jornal, mandou fechar o jornal. Foi uma violência, né? O seu Zé Geraldo teve que sair com a família para ir morar no Crato, né? Então, o ideal passou, né? O Zé Geraldo é o pai do Carlos Cruz, né? É um homem que foi prefeito várias vezes, e ele tem uma história muito importante ligada a esse jornal. Esse é um dos números, né?
Esse jornal aqui também, um jornal importantíssimo, Dr. Geraldo Menezes Barbosa, jornal que saiu em 1949. Né? Eu brinco muito que esse jornal, para mim, é muito importante, porque quando eu nasci, esse jornal noticiou que eu nasci. Foi. Eu tenho um exemplar desse jornal, dizendo, né, que na casa do seu Luiz Casimiro nasceu uma criança que vai receber o nome de Renato e tal. Né? Que maravilha. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Um jornal importante aqui, quando foi comemorado o centenário de nascimento do Padre Cícero, né, em 44. O jornal Lutador, também, ligado à igreja, um jornal importante. O Lavrador, um jornal de 34, que era da Escola Normal Rural de Juazeiro. Um dos poucos jornais diários que nós tivemos, né, que era do Rafael Xavier de Oliveira, né, um jornal importante. Né, circulou pouco, mas era diário. Né. Um jornal também muito importante é o Operário. Esse foi o único jornal que noticiou a morte do Padre Cícero. Foi? Com precisão, ali, ao calor da hora, como se diz, né? Porque o jornal circulou no dia 21 de julho, portanto, o dia seguinte da morte do Padre Cícero. Os outros jornais já deram a notícia até depois. Já pode saber através dele. Talvez até dele, né? Embora ele fosse de circulação local. A Ordem, um outro jornal também muito importante, de 1932. O Cariri era um jornal daqui, do Benjamin Abraão, uma figura muito importante. Foi aquele camarada que filmou o Lampião, né? É uma figura notável. Né? Aqui um jornal também muito importante, de 1956, né? O Arauto. Né? O Pioneiro, esse aqui foi famoso, né? Porque tinha uma equipe extraordinária, da qual fazia parte o Expedito Cornélio, Aldemir Sobreira, Otton Mendonça, sei lá, um sem número. Os homens que fizeram Juazeiro, né? Fizeram, né? Contribuíram muito. Aqui tem, por exemplo, a Gazeta Social, de uma figura que talvez você tenha conhecido, muito importante, que era o Walter de Menezes Barbosa. Né? Walter Menezes Barbosa, demais, conheci demais. Irmão de Geraldo Menezes Geraldo Barbosa. Menezes Barbosa, né? Ainda nessa fase heróica, histórica, assim, tem esse jornal aqui, também Folha de 56, a Folha do Cariri. Aqui o Jornal Bancário, né? Que era de Odílio Figueiredo. Né? Também um jornal importante, editado com o interesse de esporte, né? Um mascote, e fechando essa fase assim, mais importante, que eu acho, já aqui por volta de 1966, seguramente um dos jornais mais representativos, né, da imprensa de Juazeiro, que é o Tribuna de Juazeiro, que era de uma equipe muito importante, onde tinha Aldemir Sobreira, Abraão Batista, Maurício Xavier, Daniel Walker. Né? Era um jornal semanal, mas de grande repercussão na cidade. Né? Diria aqui muitos outros jornais, né? Jornais como esse aqui, do ano 2000, Juazeiro 2000, Jornal do Município. Diga uma coisa, dentro desses que você aí, porque aí nós já estamos numa fase mais nova, que nós vamos continuar vendo já. Daquelas matérias lá, o que você destaca como mais importante? Pode deixar que nós vamos ver todos aí já. Mas nesses mais antigos, qual é a matéria que você mais destaca como importante? Que foi as matérias mais importantes que estão nesses jornais são as conquistas da cidade. Aí você vai ver, por exemplo, a luta pelo aeroporto regional do Cariri, com sede em Juazeiro. Você vai ver, por exemplo, a luta pela eletrificação, porque o Cariri não era prioritário na eletrificação. Havia um interesse, não é, do então governador Virgílio Távora, no sentido de que a eletrificação privilegiasse inicialmente Fortaleza e, por extensão, Cariri. Mas os juazeirenses foram muito hábeis e foram lá a Paulo Afonso e conversaram com Getúlio Vargas diretamente e conseguiram reverter isso, de tal maneira que, em 61, né, o Juazeiro é eletrificado antes mesmo de Fortaleza. Então, os jornais, todos esses títulos nessa fase, principalmente dos anos 40 até meados dos anos 60, eles refletem muito essa luta permanente, por exemplo, pela industrialização, por escolas de ensino superior, né, por serviços públicos, né, que os governos deveriam... E foram conquistas nos quais ou a imprensa refletiu muito bem, ou então ela influiu para isso, né?
Aqui, isso foi uma coisa permanente, né? Por exemplo, tem um título muito importante nessa história da imprensa, que esse título existe até hoje, que é o Jornal do Cariri. Jornal do Cariri. O Jornal do Cariri. A gente pensa que o Jornal do Cariri é uma coisa da agora, mas não, o Jornal do Cariri é uma coisa muito antiga. O Jornal do Cariri, na verdade, nasceu em Barbalha. Esse título aparece em 1904. O bisavô do meu filho, Vitor, foi o fundador desse jornal lá em Barbalha. Depois o título foi apropriado aqui pelo Juazeiro, em Barbalha. O jornal encerrou e ele aparece aqui, ó, Jornal do Cariri de 1951. Muitos anos depois ele aparece. Essa é a primeira fase do Jornal do Cariri. Depois ele é restabelecido já em 1963, com apoio de prefeitura. Está aqui, Jornal do Cariri. Nova administração, novos olhares, novos empreendedores. Né? Novos empreendedores. Depois, olha, em 68, ele teve vida curta, ele volta, o mesmo título, Jornal do Cariri, mas outro empreendimento, outras uma manchete voltada para a cultura, né? Violeiros ocuparão Juazeiro armados de viola e poesia, né? Orlando Bezerra foi submetido a interrogatório, né? Quer dizer, foi a fase precursora da escolha de Orlando Bezerra como um grande prefeito que nós tivemos aqui. Né? Depois, aqui tem, já em 1969, né? 1969, o título Jornal do Cariri volta. Né? E novamente é interrompido, e em 1979, 10 anos depois, novamente o Jornal do Cariri aparece em Juazeiro. Outra organização, outra empresa, outros jornalistas e tal. 79. E isso desapareceu logo depois. Nós temos uma particularidade nos jornais de Juazeiro, que é a efemeridade. O jornal mais antigo que nós temos no Juazeiro, vou mostrar aqui, ó, já, é o jornal Folha de Juazeiro, que hoje é conduzido pelo José Bernardo Neto, né? O filho de Jackson Barbosa, né? De saudosíssima lembrança. Um abraço para você, Bernardo. Sempre assiste o programa, viu? Então, esse é o jornal mais antigo, né? Não é o mais, digamos assim, de maior número de edições, né? Porque ele é mensal. Né? Ele é mensal. O Jackson brincava tanto conosco que às vezes dizia assim, às vezes ele é mensal, às vezes ele é quinzenal, às vezes ele é ocasional. Jackson é uma figura, era uma figura, né? Sempre bom lembrar esse bom humor do Jackson. Olha aqui, somente em 97 o Jornal do Cariri retoma, aparentemente com essa fase com que ele vive atualmente. Então, ele veio no formato de tabloide. Né? Depois aconteceram alguns problemas, o jornal muda de dono, então ele assume uma outra direção. Está aqui, Marleide Duarte estreia coluna Sociedade em Foco. Né? Marleide aqui com esse lado de jornalista de folhas. Né? Sempre envolvida, né? É verdade. E aí, ele é como está hoje. E aqui uma pequena curiosidade. Alguns anos atrás, né, não faz muito tempo, 2010, o jornal quis novamente passar a ser tabloide, como ele foi na origem dele. Né? Então, eles conseguiram desenhá-lo dessa maneira. Mas isso aqui não passou de projeto. Esse jornal aqui é exemplar único, quero crer, né? É apenas uma peça de museu. O jornal não circulou dessa maneira. Né? Nessa coleção que nós temos aqui, tem algumas curiosidades nesse sentido, de jornais que foram, digamos, montados, elaborados para tal, e não circularam. Né? Devo ter aqui, em algum caso, alguns desses exemplares, lembrança. Acho que daqui a pouco eu posso encontrá-lo. Também queria prestar aqui uma homenagem nessa presença aqui, nessa conversa, a uma figura também muito importante na imprensa do Juazeiro, que é o Demotier Fernandes. É uma figura. Uma figura, já deve ter vindo aqui a conversar com você. Não tive a oportunidade. Mas, enfim, o Demotier está agora envolvido na sua campanha, né? Mas aqui tem uma coisa rara, que é quero mostrar a vocês, é o exemplar experimental. Esse é o experimental. Eu acredito que não tenha circulado. Eu não sei, finalmente, por sorte, eu consegui, né, guardar esse exemplar. Porque, de fato, o primeiro número que circulou é esse aqui.
Esse é o número 1. E é mais importante esse jornal pelo fato de que esse aqui sendo o primeiro número de 1993, o jornal circulou hoje com 21, me parece. 121, não é? 121, Já no 122. 21º ano da sua existência, né? Espero que tenha uma vida muito mais longa, né? E foi o jornal que teve uma vida mais longa no Juazeiro, né? Não. Assim, A o vida jornal mais diário. longa em tempo de existência é o Folha de Juazeiro. Certo, Né? mas Agora, em edição, né? em edições, sem dúvida alguma, longe, né, inclusive do Jornal do Cariri, que vai com talvez a metade disso daí. Né? Enfim, há muitas coisas aqui importantes, né? Por exemplo, eu estava mencionando esse jornal aqui, Diário do Cariri. Ele só chegou a ser diagramado, ele nunca circulou. Nunca circulou. Era uma boa intenção para que o Cariri, e principalmente o Juazeiro, tivesse um jornal, mas isso aqui está apenas como proposta. Não, E tudo isso faz parte do acervo, faz né? parte desse acervo que nós queremos entregar à Universidade Federal do Cariri, né? É uma coleção primorosa. Eu conheço, por exemplo, o acervo da Associação Cearense de Imprensa, embora contemple todos os municípios do Ceará. Eu até gostaria de ter me lembrado de ter trazido para você uma coleção que eu tenho também valiosa de um dos primeiros jornais de Lavras da Mangabeira, sua terra. Olha aí, minha terra. que Então, maravilha. depois Mas não vai faltar eu oportunidade, né? vou passar a você, né, para que você conheça isso daí. Vamos saborear mais uma água aqui? Ah, pois não. Vamos saborear mais uma água, né? Porque esse bate-papo assim de descontraído, a gente vai necessitando de uma água mineral para não deixar as cordas vocais secas, né? Enquanto nós saboreamos uma água mineral aqui, eu vou pegar esse cafezinho. Me dê aqui, por favor, doutor Renato, esse café aqui, que é um café nosso. É um café caririense, é lá da cidade do Barro, Café Itiza. Puro, saudável, rendoso, saboroso, só existe um, o Café Itiza. Com ele você faz como achar melhor, forte, leve ou encorpado. O Café Itiza é produzido nos mais altos padrões de higiene e qualidade. Esse, todo vizinho diz. Itiza é o melhor café. Você encontra o Café Itiza nos melhores supermercados da região. Café Itiza é produzido pela Torrefação Santana e Almeida Limitada. Nós vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural, mas antes disso, vamos saborear o cafezinho? O cafezinho Itiza aqui. O nosso convidado, doutor Renato Casimiro, sempre aqui, dando a sua contribuição sobre a história de Juazeiro, escrita, né, nesses anais maravilhosos aí. Estou me lembrando de lhe mostrar alguma coisa também muito importante da parte da imprensa, como é o caso desse jornal que circulou nos anos 2000 em diante, né? O jornal que era dirigido pelo Cícero Pereira de Souza. Esse jornal foi muito importante porque ele agregou ao Juazeiro algumas conquistas importantes, como, por exemplo, essa questão, né, do desenvolvimento das atividades do polo calçadista de Juazeiro, como feira, também né, a própria FETEC, as né? primeiras edições da FETEC, né? E também uma coisa importante, a luta pela construção daquele shopping, né, no qual o jornal saiu vitorioso nesse sentido. Teve grande contribuição. Deu né? grande contribuição, né? Mas vamos saborear um cafezinho? Ah, sim, Vamos claro. saborear um cafezinho. Eu estou me interrompendo assim porque veio aqui, tem que saborear um cafezinho, uma água, né? É café com leite. Porque nós vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural, viu, doutor? Estamos conversando aqui com o doutor Renato Casimiro, ele falando sobre a história de Juazeiro escrita. Acesse o nosso Face e também o site Programa Café com Leite enquanto saboreamos um cafezinho. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. É rapidinho. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Conversando aqui com o nosso Renato Casimiro, falando sobre a história escrita de Juazeiro do Norte. Ele que é um intelectual no assunto, dando uma verdadeira aula aqui para nós caririenses, para você, telespectador do programa Café com Leite. Mas antes eu queria mandar um abraço fraterno para o meu irmão
Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo, doutora Socorro, e essa equipe maravilhosa que faz o laboratório LAMIC. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Um abraço a toda a equipe que faz o laboratório LAMIC, aqui em Juazeiro do Norte e região do Cariri. Doutor, rapaz, é uma história escrita. Eu estou vendo o volume de jornais que tem aí. Um grande número, eu realmente não queria cansá-los e mostrar, mas existe nessa imprensa, exatamente porque a gente fez essa coleção e com muito empenho nós estamos nos dedicando todo dia juntando, ainda hoje tivemos jornais novos que são agregados a essa coleção, então sempre aparecem assim, coisas muito curiosas, como por exemplo, esse aqui é o menor jornal que já circulou no Juazeiro, né? Era um jornalzinho que servia à divulgação da programação cinematográfica, parece um cordel, né? Mas era dos velhos cinemas, Capitólio e Eldorado, né? Aqui eu falei ainda há pouco a respeito do mais antigo jornal, está aqui ele, ó. A Folha de Juazeiro. Folha de Juazeiro Essa é uma preciosidade desse jornal, né, que foi nascido em agosto de 69. Era o Jackson? Era o do Jackson e o Assis. E o Assis Sobreira. Assis Sobreira, Exatamente. E, inclusive, desse jornal tem um filhote, que é esse jornalzinho aí, a Folhinha. Um belo dia, segundo o próprio Jackson, ele não tinha dinheiro para bancar a edição normal, então ele criou a Folhinha. Na verdade, ficou como exemplar único, a única edição que circulou. Então tem alguns jornais aí que é edição única, né? A grande maioria. A grande maioria. Na verdade, a imprensa no Juazeiro, ela foi mantida por muitas pessoas que usavam a imprensa para ter, digamos, uma atividade rentável na sua manutenção. Então, é interessantíssimo ver que o grande número, eu tenho, então, como disse, e mostrei aqui a vocês, né, esse inventário, minuciosamente aqui, eu tenho uma relação até do diário oficial do município, não é? Tudo está relacionado aqui. Então, quando a gente vê esses 654 que eu consegui anotar, e tem vários outros que estão ainda sob suspeição, se de fato circularam aqui, etc., né? A gente vê que a grande maioria só teve uma edição. Né? Mas é evidente que há jornais como o jornal do Demontier, que vai com 5.000 e tantas edições. Né? Porque as dificuldades para a edição, o incentivo à cultura, o incentivo a esse tipo de divulgação ainda é muito restrito. É verdade. O apoio, a falta de apoio para... Porque isso tem um custo significante, doutor. Então, um custo significante para você manter. Perfeito. O custo gráfico, realmente, ele é um fator bastante limitante nisso tudo. Né? Isso. Nós tivemos aqui, por exemplo, numa certa época, aqui no Juazeiro, durante o segundo mandato do Mauro Sampaio, um jornal curiosíssimo, né? Que era do Chico Alves. Né? Eu até colaborei muitas vezes aqui, nós batemos muito cerrados em cima de Mauro Sampaio, né? Nessa época desse jornal, porque realmente havia oportunidade para uma série de coisas assim, muito estranhas. Né? Me lembro da história de comprar frango em papelaria, não sei se você lembra desse escândalo, né? Foi uma coisa muito vexatória e tal. Então esse jornal existiu por um certo tempo, 100 e poucas edições, mais ou menos. Né? Eu achei que era um batalhador. Era um batalhador, realmente, né? Muito contundente. Tudo. Manter esse jornal... Uma coisa interessante é que os jornais em Juazeiro passaram a interessar um pouco também aos grandes jornais. Então, por exemplo, aqui está o jornal O Povo, que era feito, voltado para Juazeiro. Também durou pouco, 20 e poucas edições, mais ou menos. Né? A Tribuna do Ceará, que era um jornal que até então existia, nos anos 70, também teve a Tribuna do Cariri circulando aqui. O próprio Diário do Nordeste teve, Sul, né? A região sul, assim, né? Envolvida aqui. Voltou agora recentemente, né? Regional agora, Cariri. Regional, as edições dominicais, né? Um caderno dentro da edição dominical. Então, teria mais uma opção de jornais para mencionar, jornais de colégios, né?
jornais de associações, né? Jornais de grupos de profissionais. Por exemplo, aqui tem o contabilista, por exemplo, só para mencionar, né, a sua atividade profissional. Né? Perfeito. Portanto, eu acho que eu tenho uma edição desse é jornal. verdade. Circular alguns números, acho que era feito exatamente pelo pessoal da Escola Walter. Técnica de Comércio, com o Carlos também, o Walter Barbosa, né? Eu acho que eu tenho um Exatamente. exemplar desse, eu vou procurar e vou ligar para você. Então, é muita coisa de Rotary Club, de prefeitura, de Câmara Municipal, né? Sempre esses jornais foram existindo. Aqui tem um jornal interessantíssimo, não, que não é propriamente nosso, mas é um jornal que eu guardo com muito carinho, porque é o jornal que fala do cinquentenário de Juazeiro, que foi uma data muito importante, assim, como divisora, né, e na existência do Juazeiro. Era como se a gente pudesse referir o que estava antes e depois de 1961. Porque em 61 nós já tínhamos o quê? A decisão do aeroporto, a eletrificação, as primeiras indústrias, algumas organizações de classes e, sobretudo, de serviços, muito importante. A cidade estava começando a viver, digamos, um novo estilo de gestão, né? Que foi o primeiro mandato, o mandato de prefeito de Humberto Bezerra, por exemplo, foi inovador, e aí ele se seguiu Mauro Sampaio no primeiro, que foi outra consagração. Né? Enfim, a cidade tinha realmente, digamos, um conjunto de atividades e de fatos marcantes que se tornaram históricos, e a imprensa reflete muito bem isso daí nesses jornais hoje, que nós ficamos vendo isso como peça de museu, né? Mas é muito importante exatamente porque você mencionou muito bem, para poder, inclusive, reescrever com fidelidade aquilo que é a sua história. Até porque os mais jovens não são sabedores da história. Está tudo escrito. É verdade. Né? As conquistas, como você acabou de dizer, recentemente aí a rodovia Padre Cícero, feita pelo atual governador. Né? Eu tenho aqui, os jornais eles têm essa marca muito importante, né? Eu gostaria de encontrar aqui, exatamente para fazer esse registro importante ao José... Josimar da Silva. Ao Josimar. Josimar, né? Josimar da Silva. Na luta vitoriosa do Josimar, a gente tem aqui esse jornal, né? O Rodovia Padre Cícero. Isso não é nem nome de jornal, mas isso é nome de uma luta que ele se empenhou e deu no que deu. Não é? Você vê como é a determinação de se fazer uma conquista e no qual a imprensa é um elemento importante para se obter. Eu guardo muito... Eis aí. Qual é a data desse jornal? Esse jornal é de janeiro de 2005. 2005. Portanto, 9 anos atrás. 9 anos atrás, 9 anos e e hoje meio, nós temos né? agora, né? E a rodovia existe. Existe. Né? Ele tem um pouco da sina do próprio rebate, que queria a independência e nós temos a independência. Ele queria a rodovia e nós temos a rodovia. O outro queria o shopping e o shopping existe. O outro queria, como é o caso do Pioneiro, queria o aeroporto e o aeroporto existe. Então, é fundamental essa lição que a imprensa do Juazeiro deixou na história e que a gente vê isso muito bem nos seus jornais. Então, Renato, com o advento da tecnologia, da internet, você acha que hão de existir o jornal escrito? Eu não creio. Eu acho que, por exemplo, para as comunidades assim de médio porte, o jornal ainda será muito, muito importante. O que a gente vê hoje é que as grandes cidades, e principalmente os grandes jornais que existem nessas cidades, eles estão já trabalhando na perspectiva da via eletrônica, a mídia eletrônica, a assinatura pode ser mais vantajosa, porque a mídia eletrônica ela é colossal em termos da agilidade, não tem mais volta, não é? É como a história do livro, não é? Há quem aposte de que o livro vai deixar de existir, mas isso é uma ilusão. Eu acho que o livro eletrônico continuará o seu caminho, assim, com muitas, digamos, possibilidades de interação, de uma maior busca que não cabe, por exemplo, num volume limitado de papel impresso,
mas que cabe, né, no arquivo eletrônico do HD, de um tablet, de um notebook, etc., né, para dar, inclusive, maior versatilidade, interatividade, etc., né. Hoje há coisas, como eu vi há um tempo atrás, no Museu da Língua Portuguesa, não é, em que você faz um movimento e você passa a página. Não é? Você não necessariamente tem que tocar alguma coisa, mas apenas com o movimento. Só o movimento da mão você está folheando o livro, né? Quer dizer, é algo dessa interatividade que procura conquistar o leitor por algo que ele resiste ainda por ser mais conservador e gostar do livro, da ilustração, pôr na estante, né? Quer dizer, tem um local certo, um endereço onde ele encontra, todo mundo se refere assim, a minha biblioteca, a minha estante, os meus livros, etc., né? Como algo de um patrimônio cultural construído, né? Muito orgulho pelo indivíduo, e isso é verdade. Nós aqui, por exemplo, dentro desse trabalho, temos uma coisa importante, que nós estamos fazendo também o inventário da mídia eletrônica de Juazeiro. E nós temos, particularmente, um envolvimento muito considerável com isso, né, de tal maneira que eu até tenho aqui, não sei se localizo, mas uma dessas coisas que nos deu, foi muito doloroso para nós fazíamos, ainda hoje fazemos, né, um jornal quase diário pela internet, para fazer comentários, noticiar. Não o Joanorte, originalmente era o Joá Online, e hoje é o Portal de Juazeiro. Portal de Juazeiro. Que Daniel Valker e eu continuamos levando. Eu sempre visito, porque a história de Juazeiro A gente faz questão de que aquilo seja, digamos, um acompanhamento diário dessa evolução, com fatos assim que realmente sejam dignos de dimensão, de registro, de guarda, etc. E tal. E através dessa via eletrônica, por exemplo, eu tinha para mostrar aqui, mas deve estar perdido aí, a edição que fizemos com muita tristeza, né, quando do falecimento do Monsenhor Murilo. Né? Quer dizer, pelas limitações que nós temos ainda de serviços gráficos na região, ou mesmo digamos assim, pela inércia de todo o aparato, né, jornalístico existente na região, seja por criação, redação, não digo diagramação, porque nisso nós evoluímos muito, né, e mesmo na questão da impressão. Mas, enfim, na concepção da ideia, o jornal ainda se atrasa um pouco. Então, nada como a via eletrônica para permitir que a gente possa acompanhar ao calor da hora todas essas coisas que vão acontecendo aqui. Mas né? Nada como ler segurando o papel segurando ainda. Papel. Né? Segurando papel. Tem a sua emoção, né? Tem a sua emoção ainda, né? Doutor, como é? Portal de Juazeiro, né? Portal de Juazeiro. É portal de Juazeiro. De Juazeiro.com. Só .com. É um endereço que a gente costuma, digamos, prezar com muito zelo para que ele seja, digamos assim, um espaço de dedicação nossa, assim, aos olhares para o Juazeiro. A gente procura ver sempre as extensões do Juazeiro lá fora. Olha, né? Falamos sempre das pessoas que estão vitoriosas, trabalhando, gente na literatura, nas artes, nas ciências, né? Que é um lado do Juazeiro que vai longe, né? Para nosso muito orgulho. Eu sempre visito esse site e eu quero lhe pedir permissão para toda semana citar o seu portal aqui, para que as pessoas acessem e tenham o conhecimento da história de Juazeiro. Nós lhe agradecemos muito porque, como ferramenta útil assim hoje de domínio público, ele é muito importante porque você pode ter milhares de fotografias. Por exemplo, nesse instante, uma dessas coisas que temos feito, né, nesses anos todos de trabalho, desemboca num acervo fotográfico impressionante, de pelo menos 28 mil fotografias que nós temos para contar a história do Juazeiro desde o século XIX para cá. Nós estamos no século XXI, nós já estamos ultrapassando perto dos 300 anos, né? Embora a fotografia não tenha essa idade. Mas fazemos um esforço no sentido de que as pessoas possam ver pela imagem o que foi toda essa trajetória, né, de vida do Juazeiro. É alguma coisa que a gente tem que se orgulhar muito. É isso aí. História maravilhosa de Juazeiro do Norte, através das escritas
Deixamos ainda de falar sobre os livros, sobre as fotografias, sobre a xilogravura. Xilogravuras, é. Temas importantes que envolvem, que estão inseridos na mente desse intelectual que está aqui contribuindo com o nosso programa, levando até você, dona de casa, você, dono de casa, você, estudante, você, acadêmico, a história de Juazeiro do Norte. Mas, infelizmente, professor, chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer demais a sua presença e dizer que o programa Café com Leite está aqui aberto e sempre disponível, se o senhor quiser contribuir aos nossos telespectadores essas informações maravilhosas. Muito obrigado a você pela atenção, sobretudo pela recepção que você me deu aqui, me deixando tão à vontade para dizer essas coisas todas. Gostaria de passar às suas mãos esses 2 livros, um dos quais eu organizei, tive esse privilégio, é uma homenagem a um dos empresários importantes aqui do Juazeiro, que é o Antônio Corrêa Celestino. Corrêa Celestino, né? Isso, ele, há 6 anos atrás, foi celebrado o centenário de vida dele e foi um homem muito importante. Muito importante na história de Juazeiro. E desse outro é um livro que foi editado pela minha universidade de origem, a Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, e que contempla uma revisão da vida de um dos mais importantes artistas que nós tivemos aqui no Juazeiro, que foi o Mestre Nosa, né? Então, aí digamos, uma obra, digamos, biográfica e documental a respeito da contribuição dele para a arte popular do Juazeiro. Professor, eu agradeço demais aqui, tenho certeza que isso aqui não vai ficar apenas na minha biblioteca. E vai sim, depois de folheado, de forma individual. Viu? Pois é. Agradeço demais. Antônio Corrêa Celestino, pai do nosso querido José Roberto Barreto Celestino. Gente muito boa e contribui demais para o crescimento de Juazeiro do Norte. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite, mas antes eu quero mandar um abraço para Inês, Paulo, Humberto, Damião e todos da Receita Federal do Crata, Bosco também aqui na Receita Federal aqui de Juazeiro do Norte, que assiste o programa Café com Leite, Alexandre Pinheiro, Afonsina lá da CIS, Dona Francisquinha e seu Joaquim, lá na rua Alencar Peixoto também, que assiste o programa Café com Leite. Dona Zefinha e Ingrid, lá no Espaço da Beleza, aqui na rua Alencar Peixoto. Um abraço a todos. Chegamos ao final do programa. Terça-feira estaremos de volta aqui, no mesmo horário. Espero por você. Um abraço a todos e até lá.